Olá, amigo concurseiro, amiga concurseira, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena Sapienza, eu sou delegada de polícia no estado de São Paulo e sou professora de Direito Penal aqui no Que Concursos. Hoje vamos falar de um assunto super importante, um assunto muito em alta, que está em toda a rodinha de discussão, tanto jurídica quanto de valores sociais, né, de necessidades de mudanças na sociedade. E é um assunto que sofreu algumas alterações jurídicas, tem sido muito cobrado em provas, então a gente precisa ter esse assunto afiadíssimo na ponta da língua e não dá para cair em pegadinha. Eu estou falando do crime de feminicídio. Hoje nós vamos estudar com detalhes o crime de feminicídio, entender o que é feminicídio, quando é feminicídio, as causas de aumento, tudo que está previsto, né, na nossa legislação sobre feminicídio para a gente não cair aí em nenhuma pegadinha. Vamos lá? Vou colocar o nosso material para a gente dar uma olhadinha. Primeira coisa que a gente tem que entender, vira e mexe, o examinador pergunta, feminicídio é um tipo próprio? Existe lá o crime de feminicídio? O que é afinal o tal do feminicídio? Essa é uma pegadinha, o pessoal cai muito, a gente tem que ter na ponta da língua que o feminicídio nada mais é do que uma qualificadora do homicídio, como todas as outras qualificadoras. Não é um crime que surgiu. A gente tem lá homicídio, qualificado por paga, promessa de recompensa, motivo torpe, fútil, a gente tem lá várias qualificadoras. Dentre essas, o legislador prevê uma qualificadora que é o tal do feminicídio. Antes de existir o feminicídio, quando havia um homicídio de mulher, ele era qualificado? Depende, ele poderia cair em alguma qualificadora de um motivo torpe, cruel, a forma como era feito, tortura, asfixia, poderia cair em alguma qualificadora sim, mas poderia ter um feminicídio não qualificado. Então o legislador resolveu que qualquer feminicídio seria um homicídio qualificado. Então, o feminicídio nada mais é do que a qualificadora prevista lá no artigo 121, quando a gente está lá vendo todas as qualificadoras, o feminicídio está lá previsto no inciso 6º, tá? Esse é o nosso feminicídio. Outra questão que sempre cai em prova. Qualquer homicídio de mulher é feminicídio? Pessoal, cuidado, porque a gente falando assim fica meio óbvio que não. Mas às vezes, na prova, o examinador coloca de um jeitinho lá que pode confundir e parecer que é um feminicídio. Não é porque matou uma mulher que é feminicídio. Se uma mulher estiver num bar, e aí a gente tem uma briga lá pro futebol e tem garrafada, papai, ela morre. Não é um feminicídio. Não teve um motivo de gênero, né? Se uma briga entre duas amigas, uma mata a outra, é feminicídio? Não. Se for uma briga entre um amigo e uma amiga, é feminicídio? A princípio, não. Então, nem todo assassinato de mulher será um feminicídio. Para ser feminicídio, ele tem que se inserir no contexto que está lá na legislação, o que a legislação entende como feminicídio. Então, vamos entender o que seria feminicídio. Está lá, artigo 121, matar alguém, o inciso 6º. Contra a mulher por razões de condição de sexo feminino. Puxa vida, o que é razão de condição de sexo feminino? O que é uma morte por questão de gênero? Aí o legislador falou, olha, eu não posso deixar para cada um entender como quer, né? Eu vou explicar direitinho o que eu quero punir. Então ele fala, parágrafo 2º-A, considera-se que há razões de condição de gênero, né, de sexo feminino, quando o crime envolve, e aí ele fala exatamente o que vai envolver o crime de feminicídio, tá? Então, não é uma coisa que a gente vai decidir, que a gente vai... Não, se tiver nesse contexto que o legislador colocou no parágrafo 2º-A, é razão de gênero, é feminicídio. Se não, por qualquer outro motivo, pode ser um homicídio qualificado em alguma outra qualificadora, mas não um feminicídio. Tá legal? E o que é essas condições de gênero que o legislador falou pra gente? O inciso 1º, violência doméstica familiar. Inciso 2º, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Vamos entender cada uma dessas duas previsões? O que é essa tal de violência doméstica familiar? Quando a gente vê de violência doméstica familiar, a gente pode imaginar que é só num contexto de marido e mulher, de namorados, e não é bem assim. Então a gente tem que saber exatamente o que é previsto pela legislação como violência doméstica familiar. E quem determinou pra gente o que é a violência doméstica familiar? Onde está essa definição? Tá nesse tal desse feminicídio aí do Código Penal? Não, tá lá na Lei Maria da Penha. É a Lei Maria da Penha que fala pra gente o que é
violência doméstica familiar. É a Lei Maria da Penha que enumera os casos em que terá violência doméstica familiar, tá? Então essa lei, ela entende que toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, que sofra violência de gênero na unidade doméstica, em âmbito familiar ou em relação íntima de afeto, é uma vítima da Maria da Penha, da lei, tá? E ela fala assim, que essa proteção, ela resguarda todas as mulheres. E quando a gente fala em mulher, hoje que tem essa discussão de gênero tão grande, o que a gente quer dizer quando a gente fala mulher? Quem é mulher? Mulher é qualquer pessoa que se entenda mulher. É qualquer pessoa que se intitule mulher, tá? Então, qualquer pessoa de gênero mulher, nasci homem, mas eu resolvi, eu entendi que eu sou mulher e vivo como mulher, eu sou mulher pela legislação. Teve época que a gente já falava que, não, mas precisa de cirurgia de redesignação sexual, não, precisa do documento já com o nome feminino. Hoje não. Hoje a legislação entende que a mulher, né, trans, que se entenda como mulher, ainda que tenha nascido de gênero masculino, se entende como mulher, é uma mulher trans, ela é considerada mulher pela lei. Uma mulher de orientação sexual homossexual, heterossexual, tem alguma diferença? Não. Mulher é mulher e a legislação vai proteger qualquer mulher, qualquer pessoa que se identifique com o gênero feminino, independente de ter passado por cirurgia, independente de ter mudado o RG, será considerada mulher, tá? Então, nos plantões a gente já sabe disso. Quando a gente vai preencher um BO, a gente sabe disso. A gente coloca lá o nome social como essa pessoa quer ser chamada, a gente tem que respeitar, tá? Então, hoje os plantões já estão preparados para atender com respeito qualquer pessoa. E aí a Lei Maria da Penha, ela é prevista para proteger qualquer mulher. A vítima sempre vai ser mulher nesse contexto de violência doméstica familiar. E o autor é sempre homem? Não necessariamente. Não há nenhuma previsão na lei que fale que o autor de um feminicídio tem que ser homem. Pode ser mulher, se existir essa relação de gênero, essa relação de submissão, que a gente entende que um país com raízes patriarcais deixaram aí de herança. Então a gente tem que ter essa submissão entre homens e mulheres nas relações, né, domésticas e familiares, e pode sim uma mulher numa relação homossexual, uma mulher fazer esse papel de, entre aspas, né, de que o homem faz de submissão, de poder e tudo mais, tá bom? Então, qualquer pessoa que se entenda como mulher é mulher para proteção da Lei Maria da Penha. E aí, o que a Lei Maria da Penha entende que é relação doméstica familiar? A vítima a gente já sabe que é mulher, qualquer mulher, mas o que é essa relação doméstica familiar? Quando existirá essa relação doméstica familiar? Então tá lá. Artigo 5º da Lei Maria da Penha. Configura violência doméstica familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Então, tem que ter essa relação de gênero, né, dessa submissão, dessa desigualdade, desse contexto social que a gente vive, e desde que esteja inserido no âmbito da unidade doméstica, compreendido entre o espaço de convívio de pessoas, pode ter ou não vínculo familiar, por exemplo, uma empregada doméstica que vive lá com a família, que vive com aquele patrão. Se ela for vítima de alguma violência ou de um assassinato por conta desse patrão, ela é uma vítima de feminicídio? Porque tem esse âmbito de unidade doméstica, ainda que não tenha uma relação familiar, tá? Então, o âmbito de unidade doméstica é isso, espaço de convívio permanente, as pessoas moram juntas independente de um vínculo familiar. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são considerados aparentados, unidos por laços naturais, afinidade ou vontade expressa. Então, família no sentido amplo. Caiu outro dia aí numa prova, a vítima era tia do autor. E aí, não, era tia de consideração do autor. Então, não era tia lá no papel, né, de família, mas era uma tia de consideração desse autor. E aí, perguntava na prova se era feminicídio ou não. Sim, pessoal, é feminicídio, tá? O examinador, ele gosta de fazer pegadinhas pra gente, de colocar essa família que não seja natural, não seja por afinidade, mas seja, de repente, por uma vontade expressa das pessoas, tá? Então, família nesse sentido mais amplo. E em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
Aqui é qualquer relação íntima de afeto, namoro, noivado, casamento, tem que morar junto? Não. Pode ter um casal de namorados, eles não moram juntos, eles têm essa relação íntima de afeto que vai configurar essa relação que a Maria da Penha protege. Se for um ex-namorado, também entra aqui, tá? Então não importa se teve coabitação ou não, e não importa se essa relação está em trâmite ainda, né? Está acontecendo, ou se já aconteceu. Ex-namorado, ex-noivo, ex-amante, ex-marido, tudo isso engloba essa relação íntima de afeto, tá? Então a gente entende que terá relação doméstica familiar quando a vítima for mulher, com essa relação de gênero de submissão e tiver na mesma unidade doméstica, se eles forem uma família em sentido amplo de família, ou se tiver qualquer relação íntima de afeto. Então a definição do que é relação essa violência doméstica familiar está na Lei Maria da Penha. Cuidado, tá? Então, se perguntar onde está essa definição, o Código Penal ele traz pra gente o que é feminicídio, que é esse homicídio de mulher com violência doméstica familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher, porém, quem determina expressamente o que é a violência doméstica familiar é a Lei Maria da Penha, tá? Então, lembra que eu pus aqui nas nossas anotações pra gente dar uma ênfase maior, não esquecer que independe de orientação sexual ou cirurgia de redesignação sexual e também independe de mudança de documento. Isso cai bastante, porque a gente já teve uma época que o entendimento era que precisava ter o nome trocado lá no documento. E hoje não tem mais esse entendimento, tá? É mulher quem entende que é mulher. A outra previsão de feminicídio é o homicídio à mulher por menosprezo ou discriminação à condição de mulher. E o que significa isso? Imagine uma mulher que morre por ser mulher. Como assim, Milena? Porque o homem, ou quem quer que seja que venha a matar essa vítima, ele entende que mulher é um ser inferior, ou ele tem raiva de mulher, ou ele discrimina, ou ele tem ódio às mulheres. Então, vamos dar um exemplo. Um caminhoneiro, e aí uma mulher começa a trabalhar lá dirigindo caminhões e ele não aceita isso, porque ele fala que não é lugar para mulher, essa mulher aqui dirigindo tá errado. Então, ele nesse ódio às mulheres, nesse menosprezo às mulheres, discriminação por entender que a mulher não tá lá, por algum desses motivos ele mata essa colega de trabalho. Então, nessas condições a gente tem esse menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Cuidado, pessoal, uma briga de trabalho entre dois colegas, e um é homem e uma mulher, não vai configurar, né, a Lei Maria da Penha. Tem realmente que ter esse contexto aí de submissão das partes, de violência de gênero, a pessoa morrer por ser mulher, tá bom? Senão, não vai entrar no feminicídio. Sempre cai também aumento de pena do feminicídio. Então, a gente tem que lembrar que a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado durante a gestação ou nos 3 meses após o parto. Aqui, pessoal, já teve examinador escrevendo 6 meses após o parto, já teve examinador escrevendo 9 meses após o parto, já teve examinador escrevendo que não tem esse prazo certo, basta ser após o parto. Então, cuidado, 3 meses após o parto ou se ela estiver gestante. Contra maior de 60, deficiente ou com doenças degenerativas que acarretam condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Porque aqui, além dela ter essa vulnerabilidade por ser mulher, né, por essa condição de gênero, ela ainda é mais vulnerável ainda, por isso essa causa de aumento de pena. Ou na presença física ou virtual de descendente ou ascendente da vítima, aqueles ex que não se conformam com o término, ficam enlouquecidos, e aí vão lá e matam a ex-mulher na frente dos filhos. Nossa, acabou com a vida da ex-mulher, acabou com a vida dos filhos, então é uma coisa terrível, a gente tem esse aumento de pena. E em descumprimento das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Então, se ele tem a medida protetiva, ele não pode chegar perto da mulher, aí ele descumpre essa medida protetiva, chega perto e mata, cai aqui também nas causas de aumento de pena, tá? Então, essas causas de aumento de pena são muito importantes, muito cobradas, nós temos que ficar muito atentos aí nessas causas de aumento de pena, tá? A gente teve uma decisão muito importante, que eu tenho que falar dela aqui, porque, olha, eu tenho certeza que nas próximas provas vai cair com certeza. Pessoal, o STF entendeu, por unanimidade de votos, que é inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra em crimes de feminicídio ou de agressão contra mulheres.
Então a gente já tivemos casos emblemáticos, né, que o homem foi traído e por conta daquela traição que ofendeu a honra dele, ele foi lá e matou a mulher. Então tivemos vários casos, né, que tinha esse aceite aí dessa tese. E nos últimos tempos o STF não aceita mais de jeito nenhum esse tipo de defesa totalmente passado, tá? Não tem sido mais aceito. Mas o STF entendeu, olha, não só não aceitamos, quanto a gente não quer mais nem ouvir falar nisso. É inconstitucional um advogado de defesa vir aqui falar em legítima defesa da honra, quando a gente está falando de alguém tirar a vida de outra pessoa para defender a sua honra. O nosso Código Penal, ele coloca, né, numa balança os direitos que vai defender, porque a gente tem sempre algum direito que vai sobrepor a outro. O maior direito de todos que nós temos é o direito à vida. Então, se a gente puser numa balança a honra e a vida, não vai equilibrar, né? A vida vale muito mais do que a honra. Se a gente puser numa balança o direito à minha liberdade de expressão, ou o direito à minha liberdade dentro da minha casa, qualquer coisa assim, uma liberdade qualquer é a vida vale muito mais. Então, o nosso maior bem, né, o nosso ordenamento inteiro se baseia na proteção da vida, é o nosso maior bem, não tem como outro direito aqui, né, se igualar. Então, não dá para usar mais legítima defesa da honra. E o STF, então, ele decidiu que é inconstitucional o uso dessa tese. É muito importante lembrar disso, porque todo mundo vai saber que não pode mais usar essa tese, o STF entendeu que não pode usar, mas algumas pessoas podem errar quando falar aí no declarou inconstitucional o uso da tese de legítima defesa. Teve gente que falou, não pode porque a pessoa tem que ter direito, papapá. Não, pessoal, o STF entendeu que é inconstitucional, não pode mais usar essa tese de defesa, viola os princípios da dignidade humana, o princípio de proteção à vida e o princípio de igualdade de gênero, que são princípios hoje, né, que embasam a sociedade. A gente tem que tentar cada vez mais igualar os gêneros, a gente tem que proteger a vida acima de tudo e a dignidade da pessoa humana tem que ser protegida. Por isso o STF entendeu na DPF 779 que essa tal de legítima defesa da honra, isso não só não pode mais ser usado, como é inconstitucional. Vamos falar de duas súmulas importantes sobre o tema? Súmula 589 do STJ. É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes praticados contra a mulher no âmbito das relações domésticas. Lógico que a gente não vai usar isso no feminicídio, né? Mas é bom saber, já que a gente está falando sobre proteção das mulheres, é bom a gente lembrar dessa súmula. E a súmula 600 do STJ. Para a configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima. Isso está lá na lei expresso, né, com ou sem coabitação, mas tinha essa discussão, precisa, não precisa. Então, o STJ resolveu sumular e nós temos essas duas súmulas muito importantes. O que eu acho que a gente tem de mais importante que a gente não pode esquecer de jeito nenhum? Primeiro, a gente tem que lembrar que o feminicídio não é qualquer homicídio de mulher, que tem que ser violência doméstica familiar ou discriminação, né, ódio às mulheres, menosprezo ou discriminação às mulheres. A gente tem que lembrar que essa violência de gênero está na Lei Maria da Penha e que é necessário que exista essa relação de gênero, tá? O que a legislação quer é equilibrar homens e mulheres, então a gente quer punir mais severamente aquela mulher que está no estado de submissão. Não podemos esquecer isso. Qualquer mulher, basta que ela se entenda como mulher. A gente tem que lembrar dessa DPF também que vai chover e as duas súmulas que eu acho que são importantíssimas, tá? Lembrando disso, qualquer pergunta que venha a ser feita sobre feminicídio, sobre violência doméstica familiar, eu acho que a gente consegue matar, tá bom? Essas causas de aumento de pena caem em praticamente todas as provas, em alguma fase da tua prova cai as causas de aumento de pena do feminicídio, então tem também que decorar. Essa matéria, como eu falei no começo da aula, tá super em alta, é super importante, tem que dar uma atenção especial. Resolvam questões o máximo possível para vocês verem
como que a banca de vocês vem cobrando esse tipo de assunto, né? Para não cair em pegadinha. E eu tenho certeza que vocês lerem com bastante atenção, prestarem atenção nesse assunto, resolverem bastante questões, principalmente da banca de vocês, vocês vão tirar de letra qualquer questãozinha sobre feminicídio. Tá legal, pessoal? Então a gente fica por aqui. Bons estudos e até a nossa próxima aula.